Fala pessoal, bom dia, professor Alexandre aqui, a tela tá preta, mil desculpas por isso, eu vou arrumar já para vocês, acabei de ver aqui que nem abri a luzinha, né, aí não funciona. Me dá 2 segundos, a gente já começa aqui, podia pôr para gravar de novo, mas programa ao vivo tem dessas, né, então vamos lá, pronto, temos uma lousa, podemos rabiscar e fazer muitos exercícios hoje, né. Continuando, lembrando, hoje é a última aula, né? O apagar das luzes, o fechar das cortinas, como é que você quiser romantizar esse momento, mas é a última aula do semestre. Semestre que vem a gente começa vocês no cálculo 3. Mas reforço aqui desde já que apesar da distância e tudo mais, foi um grande prazer trabalhar com todos vocês. Não nos vimos, né? Não vi a carinha de vocês não viram a minha. Não pudemos conversar pessoalmente, mas ainda assim foi interessante, né? Foi o melhor que deu pra gente fazer. Espero que tenha sido um curso onde vocês tenham aprendido bastante coisa e que seja muito útil na formação de vocês, tá bom? Então, nesse momento de despedida, a gente vai fazer os exercícios que eu tinha deixado como atividade proposta para vocês, né? Eram exercícios da prova do ano passado. E a gente ficou de fazer o quinto, o sexto e o sétimo, tá bom? Vai sobrar um tempinho, provavelmente, aí vocês escolhem alguma coisa da lista pra gente trabalhar, o que for mais interessante, né? Deixa eu tentar copiar o enunciado dele aqui. Quinto exercício. Tá, esse é um exercício de classificar pontos críticos, né? De uma função de classe C2 no plano. Então a gente tem aqui o enunciado, tá bom? Acho que dá para ler, né? Você tem uma função de R2 em R, dada pela fórmula f de xy é seno de 2x vezes seno hiperbólico de menos 4y. E aí pede para você olhar pontos de máximo e mínimo local dessa função f, né? É importante observar que ponto de máximo e mínimo global ela não vai ter, né? Porque, por exemplo, se você pega x igual a π sobre 4, esse seno aqui vai valer 1, e para esse valor de x fixo, conforme o y varia na reta real, o seno hiperbólico é uma função sobrejetora, né? Portanto, ela vai atingir valores tão positivos e grandes quanto você quiser, e tão negativos e bem grandes quanto você quiser também. Então, ao longo da reta x igual a π sobre 4, só em cima dessa reta a imagem da função já dá todos os números reais, então não tem máximo nem mínimo global, tá bom? Então vamos lá. Eu quero saber pontos de máximo e mínimo. Pontos de máximo e mínimo, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir quem são os pontos críticos da função, né? E como é uma função que está definida no R2, que é um conjunto aberto, pontos críticos, os candidatos ao máximo e mínimo são exatamente aqueles onde o gradiente da função é zero, né? Então, derivando daquilo ali em x, eu vou ter 2 cosseno de 2x, certo? E derivando em relação a y, eu vou ter menos 4 cosseno hiperbólico de y. Tudo bem? Tá certo isso? Oi, eu não tô... Tá meio baixinho, desculpa. Deixa eu tentar aumentar o meu volume. Oi, agora melhor. Eu esqueci é um produto, né? Obrigado. Tem toda a razão. Eu fui fazendo a conta aqui com pressa, né?
Então, aqui a gente tem um seno hiperbólico de menos 4y, obrigado. Posso até dizer que eu errei de propósito para vocês estavam prestando atenção, né? E aqui faltou um 4. Vamos arrumar isso aqui tudo. Cosseno hiperbólico de menos 4y seno de 2x. Tá bom? Então, legal. Isso aqui é igual a zero, né? Bom, a gente tem então um sistema para resolver. Que eliminando as constantes ali, né? Tudo multiplicativo, então vou ter esse cara igual a zero e o cosseno hiperbólico de menos 4y, aqui até eu podia ignorar esse menos, né? A gente sabe que seno hiperbólico e cosseno hiperbólico são funções pares, né? Desculpa. O seno hiperbólico é uma função par, o seno hiperbólico é uma função ímpar, né? Então, esse menos, no caso do cosseno hiperbólico, podia ser ignorado e no caso do seno hiperbólico, podia tirar ele de dentro do parênteses. Bom, e aí analisar isso aqui, né? Por exemplo, a primeira equação. A primeira equação, ela vale zero quando? Então, quando o cosseno de 2x é zero, tá? E quando que o cosseno de alguma coisa é zero? Quando essa coisa é um múltiplo de π sobre 2 ou de 3π sobre 2, né? Então, a primeira situação que eu tenho é, da primeira equação eu vou ter que 2x é 2k mais 1 vezes π sobre 2, né? Um número ímpar vezes π sobre 2. E, portanto, x é 2k mais 1 vezes π sobre 4. Qualquer um desses caras faz com que a primeira equação se anule, certo? Mas quando você colocar esse valor de x aqui, o que você vai ter um múltiplo ímpar do seno, o seno não vai zerar, né? Então esse cara zera a primeira equação, mas não zera a segunda. Tudo bem? Eu vou ter, se eu jogar esse cara aqui, esse seno vai valer 1 ou menos 1. Legal. Então se ele vale 1 ou menos 1, quem teria que ser zero é o cosseno hiperbólico. Mas o cosseno hiperbólico, não sei se vocês lembram, ele é sempre maior ou igual que 1, né? Tá certo? Você lembra o que era a fórmula do cosseno hiperbólico, para quem não lembra, né? O cosh de x é eax mais e a menos x sobre 2. Isso aqui, você pode fazer uma análise direta, né? Ou olha para a derivada e calcula pontos de máximo e mínimo, você vai ver que derivando isso aqui vai dar o seno hiperbólico, que vai valer zero somente quando x é igual a zero. E esse ponto se mostra que é um ponto de mínimo global, tá? Por quê? Porque a segunda derivada vai ser o cosseno, que é positivo nesse ponto. Então, é o único ponto de mínimo, então é um mínimo global, né? Então, esse cara aqui, a primeira equação te diz isso, e para isso aqui funcionar, implicaria que o cosseno hiperbólico de menos 4y teria que ser zero. Não tem solução, né? Então, esse cara não dá certo. A segunda opção, para zerar a primeira equação, é seno hiperbólico ser zero. O seno hiperbólico de menos 4y, como eu te disse, tem um y sobrando aqui, né? O seno hiperbólico é uma função bijetora da reta na reta, então o único lugar onde ela vale zero é no zero, né? Então y tem que ser zero. E se o y for zero para zerar a primeira equação, isso aqui vira 1, e aí eu vou ter que o seno de 2x tem que ser zero, né? Então, analisando o que zera a primeira equação, eu vou estudar a segunda. Então, se esse cara aqui for zero, se o y for zero, o outro que tem que zerar é o seno de 2x, e esse cara são os múltiplos pares de π, né? 0, π, 2π, etc. Então 2x tem que ser 2kπ. E, portanto, x é igual a kπ. Então, quantos pontos críticos eu tenho, né? Infinitos. Tá bom?
São todos os pontos da forma kπ, vírgula zero, onde k é um número inteiro. Tá bom? Então eu tenho infinitos pontos críticos. Agora, alguns deles podem ser máximos, mínimos e outros cela. E para decidir isso, o que a gente tem que fazer? Critério do Hessiano, né? Porque eu estou, de novo, num conjunto aberto e a função é de classe C2. Então, quem é a matriz hessiana de F? Num ponto xy qualquer. É aquela matriz 2×2 que tem as segundas derivadas, tá bom? Então eu vou pegar esse cara aqui e derivar em relação a x, vai dar menos... Ah, tinha o 2 aqui, né? Então para ficar certinho, isso é menos 4 seno de 2x, né? Derivado vezes o seno hiperbólico de menos 4y. A derivada mista, posso derivar esse cara aqui em relação a x, derivar, desculpa, em relação a y, vai dar menos 8 cosseno de 2x, cosseno hiperbólico de menos 4y, né? Derivada do seno hiperbólico é cosseno hiperbólico. Como ela é de classe C2, aqui vai ficar a mesma coisa. E a derivada segunda em relação a y, né? Vai ser um menos 4 aqui, vai ficar... E a derivada do cosseno hiperbólico é seno hiperbólico, não tem o sinal, né? Então vai dar 16 seno de 2x, seno hiperbólico de menos 4y, tá? Aí a gente vai calcular o determinante hessiano. E, feito isso, vamos aplicar nesses pontos e estudar o sinal desse determinante. Então, tem um 64 que parece lugar comum aqui, né? Nas duas parcelas. Menos 64, dá para pôr em evidência. Eu vou ficar com o quê? Seno ao quadrado de 2x, seno hiperbólico ao quadrado de menos 4y, menos a cosseno ao quadrado de 2x vezes cosseno hiperbólico ao quadrado de menos 4y. Tá bom? Certinho até aqui? Vocês chegaram a fazer as contas desse jeito? Parou antes? Como é que foi? Chegou nisso. Legal. E eu queria achar... Deixa eu ver como é que tá o chat, se tem alguma coisa. Nada. Chegou nisso, né? E agora é aplicar o que a gente sabe, né? Vamos ver como é que fica. Eu acho que na segunda parcela devia ser mais. Por quê? E quando eu botei o menos em evidência, eles têm razão. Tá bom. Tá, e aí... Aqui você pode até brincar. Fica menos. Hã? Acho que fica menos na primeira parcela, mais Não, por que fica menos na primeira? Eu tenho menos 64, tá bom? Menos 64, menos 64. Então tá tudo certo. Aqui, se você quiser brincar um pouco com as coisas, você poderia simplificar essas expressões usando as identidades, né? Você pode trocar o cosseno hiperbólico ao quadrado por 1 mais seno hiperbólico ao quadrado. E aí você simplifica isso aqui, porque você vai ter um seno hiperbólico e um cosseno, o seno quadrado e um cosseno ao quadrado multiplicando esse seno hiperbólico. Dá para pôr em evidência, né? Talvez isso facilite um pouco a nossa análise, né? Então vamos ver. Se a gente troca esse cara aqui, lembra? A gente tinha essa identidade, né? Cosseno hiperbólico ao quadrado de qualquer coisa, né? De z é 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de z. Então, trocando esse cara aqui, eu vou ficar com... Vamos fazer um rascunho. Vou ter seno ao quadrado de qualquer... Eu vou escrever bem, né? Seno hiperbólico ao quadrado mais cosseno ao quadrado de 2x, acabei escrevendo aqui. Esse cara eu vou trocar por 1 mais seno hiperbólico ao quadrado, né?
Então, dá para pôr em evidência, eu vou ter um seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vezes seno hiperbólico, então isso é 1. Então, o que me sobra aqui é seno hiperbólico ao quadrado de menos 4y mais cosseno ao quadrado de 2x, se eu não errei conta. Tá bom? É bem por aqui. E aí fica bem mais fácil de fazer a análise, né? Quando a gente substitui nesses pontos onde o y é zero, essa parcela aqui desaparece e eu vou ficar com um cosseno de kπ ao quadrado aqui. Então, quanto que vai dar isso? Então, o determinante esse ano da f nos pontos da forma kπ zero vai ser menos 64. Cosseno de 2kπ é quanto? 1, né? Bom, sei lá se é 1 ou menos 1, mas com certeza até elevado ao quadrado vai dar 1. Esse determinante de seno é negativo, né? Então, todos aqueles pontos, isso implica para mim que todos os pontos críticos são seno. Se eu não errei nenhuma conta, tá bom? E é isso. Então, o número de pontos de mínimo local é 0, máximo local é 0, e de pontos de cela é, quando fosse infinito ali, era para escrever menos 1. Tudo bem? Dúvida nas contas? Eu devo ter... tudo certinho aqui, né? Tudo certo? Beleza, então. Carolina está dizendo, belezinha, isso aí. Vamos passar para o próximo, então, né? Deixa eu achar o enunciado do nosso amigão aqui. Ficou muito longe. Eu uso 5 desktops virtuais aqui, né? Aí o Zoom e a luzinha estão no primeiro e a lista eu abri lá no quinto. Ficou longe. Legal. Então, tá aqui. Vamos pegar o exercício número 6, tá? É na mesma... Quer dizer, um problema com três variáveis agora, bem parecido com a atividade que está rolando, né? Parecido, mas... é igual, mas é diferente, né? Muito bem. Luzinha, vamos dividir esse cara aqui. Eita, tava bom. Ok, tá aqui o enunciado. Certo? Então a gente tem uma função a 3 variáveis ali, que é uma função quadrática, né? Polinômio de segundo grau nas variáveis x, y, z já está devidamente arrumadinho, de modo tal que se você quiser pensar geometricamente, as curvas de nível dessa função f vão ser hiperboloides quando o nível for positivo, hiperboloides de uma folha. No nível 0 isso aí dá um cone, tá certo? E no níveis negativos, né? Conjunto dos pontos da R3 onde essa função atinge um valor negativo vai ser exatamente um hiperboloide de 2 folhas, tá bom? Tudo isso, o cone, por exemplo, tem o vértice no ponto menos 6, menos 2, 9, e as seções dele são elipses porque os coeficientes que estão ali, 10, 6 e menos 10, fazem com que os cortes z igual a constante deem elipses e não circunferências, tá? Então,
A curva de nível 0 dessa f é um cone elíptico centrado no menos 6, menos 2, 9. Curvas de nível positivo são hiperboloides de uma folha, entre aspas, aqui do lado de fora desse cone. E curvas de nível negativo são hiperboloides de duas folhas dentro desse cone, se você entende o que eu quero dizer, né? Pega um eixo vertical paralelo ao eixo Z passando pelo vértice do cone. Esse eixo é um eixo de simetria rotacional dos hiperboloides de uma folha, curvas de nível positivas da f, e é o eixo que fura o hiperboloide de duas folhas, que são as curvas de nível negativo dessa função, tá bom? Então, eu tenho essa função a três variáveis e tenho uma superfície S. Na verdade não é uma superfície, né? É um sólido, eu tenho um menor igual ali, que é exatamente o quê? Uma esfera com os mesmos coeficientes, né? Então eu tenho uma função a três variáveis. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui a coisa. Os eixos estão aqui, né? O R3. Aí eu tenho a função f. Tomando valores na reta real. E aí eu tenho o meu conjunto S, o que ele é? A fronteira dele é uma esfera, né? O conjunto dos pontos tal que isso aqui é menor do que 360. E o que é isso? O igual a 360 é um elipsoide, não é uma esfera. Eu falei errado aqui, né? Tem 10, 6, menos 10. É um elipsoide centrado no ponto menos 6, menos 2, 9. Tá? Então você tem um elipsoide centrado nesse ponto aqui. Menos 6, 2, 9. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Tá? Não sei se são exatamente essas dimensões, mas mais ou menos essa ideia aqui. Você tem esse elipsoide. Eu estou olhando para ele maciço, né? Tá bom? Então, todos os pontos que estão no interior do elipsoide, eles são mapeados aqui. E eu quero descobrir quais são os pontos de máximo e mínimo global da F nessa região. Pergunta: o problema tem solução, né? F tem máximo e mínimo global em S? Sim ou não? Máximo e mínimo globais em S? 50% de chance no chute, né? A resposta é sim ou não. Então vale a pena, nem que você não tenha certeza, vale a pena chutar, né? Para tentar descobrir se tem ou não tem. O que você acha? Escreve no chat ou fala pra gente. Eu fiz que tinha isso, máximo, 2 e eu não sei se tá certo aqui. Então, antes de saber quantos tem, a tua pergunta é, sem fazer nenhuma conta, olhando para isso, eu sou capaz de dizer se tem máximo ou mínimo? Depois a gente vê quantos. Eu acho que eu pensei. Tem mínimo, mas não tem máximo. Acho que foi o Nasser que falou, né? Revelei seu nome. Sacrilégio. Por que você, por exemplo, acha que tem mínimo, mas não tem máximo? Tá? Vamos pensar, enquanto você tenta escrever alguma coisa aí, vamos pensar o seguinte. Pelo desenho, nossa, vamos pensar, se eu olhasse para F no R3 inteiro, tá? Pega essa fórmula que está aqui em cima. Se eu olho, por exemplo, põe y constante igual a menos 2 e z constante igual a 9. Essas duas últimas parcelas morreram e eu tenho o quê? F de x, vírgula menos 2, vírgula 9, uma função a uma variável que é o quê? 10, x mais 6 tudo ao quadrado, tá? Obviamente, conforme o x aumenta, esse treco vai para o infinito. Então, a f eu garanto que não tem máximo
porque essa coordenada aqui explode para o infinito. No R3, tá? Agora, se eu pego travo x igual a menos 6, y igual a menos 2, tá? Então estou olhando para f de menos 6 menos 2z, eu vou ter uma coisa quadrática com coeficiente negativo. Quanto maior for o valor de z, isso vai tender para menos infinito, né? Então, a f no R3 inteiro não é limitada, ela explode para mais infinito em cima do eixo x, né? Travando y igual a 2 e z igual a 9, pega a reta paralela ao eixo x que passa pelo centro do elipsoide, né? Em cima dessa reta o valor da função explode para infinito. Se eu pego a reta vertical, que passa pelo centro desse elipsoide, x igual a menos 6, y igual a menos 2 e o z variando, em cima dessa reta a função explode para menos infinito. Então, no R3 inteiro ela não tem máximo nem mínimo. Agora, o elipsoide, o que ele é? É um conjunto limitado, né? Pega uma bola de raio 1 milhão, ela está dentro dessa bola, centrada na origem, raio 1 milhão. Beleza. Então ele é um conjunto limitado e também é um conjunto fechado, né? Porque se eu pegar qualquer ponto fora do elipsoide, eu construo uma bolinha em volta desse ponto que está inteira fora do elipsoide. Então, o complementar do elipsoide é aberto, portanto o elipsoide é um conjunto fechado. Ele é fechado e, como a gente observou agora há pouco, ele é limitado. Portanto, é um conjunto compacto. Então, AF é uma função contínua definida num conjunto compacto. Então, pelo teorema de Weierstrass, f tem máximo e mínimo global em S, ou seja, existem pelo menos dois pontos, x0, y0, z0, onde o valor da f é o menor valor em todos os pontos desse elipsoide, e um ponto x1, y1, z1, onde o valor da f nesse ponto é maior do que em todos os outros pontos do elipsoide. Ficou claro para todo mundo? Então, essa primeira análise aqui, eu gastei uns minutos falando, mas você sozinho você olha rápido. S é compacto, beleza. F é uma função contínua, sei que tem máximo e mínimo. Tá? Estava fazendo toda uma análise para ver por que no ambiente inteiro não tem, mas quando eu me restringo ao elipsoide fechadinho, com a casca, para ser um conjunto fechado, ele tem, tá bom? Então sabemos que tem pontos de máximo e mínimo, e aí a pergunta agora é quem são, né? Como encontrar? E aí eu gostaria de ouvir de vocês qual foi a estratégia que vocês pensaram para atacar esse problema. Eu fiz lá grande, na fronteira, depois para aqueles pontos de dentro de histórias que estão valendo, jardim de loja. Perfeito. Perfeito, é isso mesmo, né? A gente tem que o conjunto S é um conjunto compacto que tem um interior, né? Ele tem volume dentro dele. Então, se ele tem volume dentro dele, eu preciso desmontar, né? Então, tem máximo e mínimo, pergunta natural, então como achar esses pontos, né? Aí você tem que fazer o quê? Desmontar o teu domínio em características, né? Coisas. Você tem o teu elipsoide inteiro aqui, maciço, né? Um ovo, sei lá. Ovo não, né? Não é. É Natal, não é Páscoa. Então essa aqui é só a casca, ou seja, é o conjunto dos pontos onde 10 vezes x mais 6 ao quadrado mais 6 y mais 2 ao quadrado mais 10 vezes z menos 9 ao quadrado é igual a 360, isso reunido com o interior, né? O que é o interior? Você vai pegar a mesma equação e trocar, vai virar uma inequação, né?
bom? É a mesma coisa, 10x mais 6 ao quadrado, mais 6 vezes y mais 2 ao quadrado, mais 10z menos 9 ao quadrado, estritamente menor do que 360. Tá bom? E aí, então, vamos começar por esse pedaço. Esse pedaço é um conjunto aberto do R3, candidatos ao máximo e mínimo da F no aberto do R3, a gente sabe que é gradiente igual a zero, né? No interior da S eu vou querer descobrir os pontos onde o gradiente da F vale zero, vou resolver essa equação e testar dos pontos encontrados quais são aqueles que estão dentro do conjunto proposto, né? Eu vou achar todos eles, vou substituir aqui e ver se dá menos do que 360 ou não. Se der menos do que 360, ele está no páreo, é um candidato. Se não, ele está fora do elipsoide e não me interessa, né? Porque eu quero procurar máximos e mínimos dentro do elipsoide. Então, quando você calcula esse grade aqui, é tranquilão, né? Derivar em x, isso vai dar 20x mais 6, a 12y mais 2, e menos 20 z menos 9. Tá? Isso aqui vai dar zero num único ponto, exatamente o centro do elipsoide, né? Igual a menos 6, menos 2, 9. Tá? E esse cara pertence ao interior de S, então ele é um candidato que está no páreo. Quanto vale a função nesse ponto? Né? Quanto vale f de menos 6, menos 2, 9? Fazer a conta, substituir aqui, acho que em 2 segundos você vê que isso vale zero, né? Então, zero. Tenho um valor. Vamos guardar esse cara aqui. Ponto crítico no interior do conjunto tem um só. E nesse ponto a função vale zero. Agora vamos olhar para a casca, né? Para a fronteira. Quem que é a fronteira de S? É a casca do elipsoide e, portanto, aqui eu vou usar um Lagrange. Né? Eu tenho uma função a 3 variáveis e eu estou querendo procurar máximo ou mínimo dela em cima da superfície de nível de uma função. Né? Lagrange com uma restrição aqui. A função, então, o que eu quero, eu tenho como objetivo a função f de x, y, z e como restrição a casca do elipsoide, que é então o meu conjunto G-1 de zero, onde G de x, y, z é aquele cara que está lá, né? O que define a coisa, x mais 6 quadrado mais 6 y mais 2 ao quadrado menos 10 z menos 9, deixa eu botar esse cara um pouquinho mais para cá, z menos 9 ao quadrado menos 360, né? 10g mais 2. Mais, obrigado. Tá? O conjunto dos pontos onde essa g vale zero, ou seja, a soma desses caras ao quadrado é igual a 360, exatamente a fronteira de S. E aí o que eu quero? Os candidatos a máximo e mínimo na superfície são os que vão satisfazer, vão ser soluções daquele sistema lagrangiano. E o sistema lagrangiano, resumidamente, diz o seguinte, né? Eu quero, os candidatos são aqueles onde o gradiente da F e o gradiente da G são LD e G de x, y, z é igual a zero. Tá? Nesse caso concreto, o que é o conjunto gradiente da função objetiva e gradiente das restrições, que no caso é uma só, ser linearmente dependente? Eu posso escrever isso dizendo que o gradiente da f é lambda vezes o gradiente da g, eles são paralelos, um é múltiplo do outro, ou que o produto vetorial deles no R3 é zero, tá certo?
Então, vamos partir para essa segunda possibilidade, né? A gente pode até resolver depois com lambda, se vocês quiserem. O gradiente da f, produto vetorial com gradiente da g, é o vetor nulo. E g de x, y, z é zero. Esse é o sistema que eu vou precisar resolver, tá? Escrevendo ele por extenso, a gente espera obter... São 3 variáveis, x, y e z. E aqui eu tenho 4 equações, mas eu já falei para vocês que, com certeza, uma das equações daquele conjunto dado pelo produto vetorial, né, que vai dar um conjunto de 3 equações, uma para cada coordenada, uma delas tipicamente pode ser obtida a partir das outras duas. Né? Então, quem que é o gradiente da f e o gradiente da g? Vamos fazer essa continha aqui do lado. O gradiente da f a gente já tem, né? Nabla f num ponto x, y, z qualquer é igual a esse cara que está aqui em cima. Eu vou deliberada e preguiçosamente copiar isso aqui, ajeitar o tamanho para caber. Esse é o gradiente da f e o gradiente da g é muito parecido, né? É só tirar aquele sinal de menos ali. Tá certo? Então, temos isso, esse cara aqui desaparece. Maravilha. Então, eu vou querer que o produto vetorial desses dois caras seja exatamente o vetor nulo. E aí, fazer a conta agora. Quem que é esse produto vetorial, né? Assim, primeira observação, produto vetorial, essas constantes multiplicativas, eu posso puxar o maior fator comum ali em evidência, tá? Ele vai sair de cada uma das linhas do determinante, né? O produto vetorial é uma aplicação linear, bilinear no caso aqui, então eu consigo jogar fora tudo que for múltiplo escalar. Ali eu tenho um 4, né? Que é fator em todas, então eu vou ter 5x mais 6, 3y mais 2, menos 5z menos 9. Na linha de baixo eu vou ter a mesma coisa, né? 5. Mesma coisa, mas é diferente. E esse e aqui 5z menos 9, tá bom? E os vetores da base canônica, que E1, E2, E3 e JK, você põe como você prefere. E bom, agora é tomar esses produtos, né? Na primeira componente eu vou ter esse produto aqui, que vai dar quanto? Eu vou ter 15 vezes aquele produto, mais 15 vezes o mesmo produto, né? Então vai dar 30y mais 2, z menos 9, certo? Na segunda componente a gente vai ter... Tem um sinal de menos, né? Mas a gente vai igualar a zero, então em princípio não daria problema. Eu vou ter esse cara vai dar 25x mais 6, z menos 9, e aqui também. E aí vai ter um sinal de menos na frente disso tudo, então vai ficar menos 25x mais 6, z menos 9. E na última componente é esse produto aqui que vai dar exatamente zero. Tá bom? Então o que a gente tem, vamos virar a página. Então o meu sistema de Lagrange, eu já volto lá para a gente olhar essas equações. O meu sistema lagrangiano vai ficar... primeira equação igual a zero, né? Então eu posso ignorar y mais 2 vezes z menos 9. Igual a zero. Depois, a segunda equação é x mais 6
z menos 9 igual a 0. E a terceira é 0 igual a 0. Eu falei para vocês que a gente podia descartar uma sempre, né? E a última é a que pede que g seja 0, né? Ou seja, 10 x mais 6 ao quadrado deixa eu ver, tem uns 50 ali que eu errei. 25 mais 25 costuma ser 50, você tem toda a razão, aqui é 50. O Nasser observou que, como eu vou igualar todos a zero, tanto faz, né? Mas tem que fazer direito, né? Então é isso aqui, mais 6y mais 2 ao quadrado, mais 10 z menos 9 ao quadrado. Isso aqui era igual a 360, se não me engano, né? Então pronto, então você tem que resolver esse sistema, né? E aí resolver esse sistema, você tem duas possibilidades, né? O que vai acontecer? Primeiro, você pode ter que... Duas não, né? Tem várias possibilidades para analisar aqui. A primeira equação C0, eu posso ter y mais 2 igual a 0. Tá? E aí, isso é uma possibilidade para a primeira equação. A segunda equação vai ter x mais 6 igual a 0. E aí, quando eu jogo esses dois na equação de baixo, eu vou ter o quê? Se o y for 2, menos 2, que zero a primeira equação, se o x for menos 6, que zero a segunda equação, o que a gente vai ter, jogando na de baixo, é que z menos 9 ao quadrado é 36, z menos 9 é mais ou menos 6, né? E, portanto, eu vou ter que o z é 15 ou 3, né? Então, tem dois pontos aqui. Z igual a 15 ou Z igual a 3. Então, essa situação me dá duas soluções. A outra possibilidade é quando zero a primeira, zerar a segunda, Z menos 9 igual a 0. E aí eu vou ter o quê? Vai zerar essa e essa, eu vou ter x mais 6 ao quadrado igual a 36, então x mais 6 é mais ou menos 6, né? Então x é 0 ou menos 12. Então tenho aqui 4 pontos já, né? Então isso é zerando o primeiro fator, né? Zerando a primeira equação, eu olhei as duas possibilidades na segunda e joguei na terceira. A outra situação é z igual a 9. Né? Se o z for igual a 9, ele já zera automaticamente as duas primeiras equações. Pode pensar z igual a 9 e y diferente de menos 2, sei lá. Ou z menos 9 igual a 0, para manter o padrão. Z menos 9 igual a 0. Isso torna verdadeira automaticamente a segunda equação. E eu jogo no de baixo, né? Se eu jogo no de baixo, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma coleção grande de pontos que é a seguinte, né? 10 vezes x mais 6 ao quadrado mais 6 vezes y mais 2 ao quadrado igual a 360, né? Dá para dividir por alguma coisa aqui, sei lá, dá para escrever isso aqui como sendo o quê? X mais 6 ao quadrado. Pode até botar um 6 aqui dentro, se quiser. Por fora. 36 mais y mais 2 ao quadrado igual a sobre 60 igual a 1. Tudo bem? Então, o que é isso? Então, quantos pontos críticos eu tenho no final? Quando o y for menos 2, tá? Eu tenho 4 pontos críticos, que são os pontos menos 6,
Então vamos listar todo mundo aqui, ó. Pontos críticos, né? Eu tenho o P1, que é x é menos 6, y é menos 2, o z vale 15. Tenho o P2, que é menos 6, menos 2, 3. P3, que vai ser quando o y é menos 2 e o z é 9, eu vou ter 0, menos 2, 9. E vou ter menos 12, menos 2 e 9. Tá bom? Então são esses 4 pontos críticos que eu achei e mais todo o conjunto dos pontos da forma x, y, z no R3, tais que vale aquela equação. Né? Assim, o único ganho da aula online é o teu direito desse copia e cola com o Journal aqui, né? Não vale a pena contra todo o resto. Isso aqui e z igual a 9, tá bom? Então, quantos pontos críticos eu tenho? Eu tenho esses 4, mais os infinitos pontos que eu já vou mostrar no desenho aqui que são. Então, eu tenho, em princípio, infinitos pontos críticos, beleza? Quem são eles? A gente consegue até localizar. Ó. Menos 6, menos 2, 15. Deve ser esse ponto aqui, né? Esse cara aqui é o P1, tá na casca. Menos 6, menos 2, 3. Que mostra que meu desenho já não está bom, né? A elipse não é abaulada na horizontal, né? Claro. Ela é mais gordinha na outra direção. Aqui é o P2. Deixa eu colocar com uma cor para destacar, né? Tenho esses caras todos que são candidatos a pontos críticos. O polo norte e o polo sul dessa elipse, se você quiser pensar assim. Tenho x igual a 0, y igual a menos 2, z igual a 9, né? Então z igual a 9. Então tem esse ponto aqui e tem esse ponto aqui, né? Que são, vamos dizer, não dá para dizer isso, mas o polo leste e o polo oeste do elipsoide, tá bom? Então esses caras são os que a gente achou no primeiro item da resolução do sistema. Quem que era o P3 e o P4? P3 era o 0, x igual a 0, e o P4 está aqui, né? Todos eles na altura, e depois a gente achou toda essa coleção infinita que é o z igual a 9. Quando eu ponho z igual a 9 na equação da G, né? Ponho z igual a 9 que eu vou ter exatamente uma elipse, tá bom? No plano z igual a 9, qual seja exatamente essa queridinha aqui, ó. Tá bom? Então, quem são meus pontos críticos? O P3 e o P4 eu pesquei eles 2 vezes, né? Mas tudo bem. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou substituir a F em cada um dos pontos laranja, em cada um dos pontos azuis, que são infinitos, né? Mas a conta vai ficar simples. E a gente vê quem ganha e quem perde, tá bom? Então, vamos calcular em todo mundo, né? Escolhe uma letra para a gente batizar esse conjunto aqui. Vamos chamar ele de C, porque é uma curva, né? C de curva. Então, vou com letrinha azul aqui para não ficar muito poluído. E o conjunto C está ali. Então, vamos calcular os valores. Quanto vale f de P1? Menos 6, menos 2, 15. Substituindo a fórmula da f. Zerou, zerou. Aqui vai dar 15, né? 15 menos 9 dá 6, 36, menos 360. Então, f de P1 vale menos 360. F de P2, de novo, dá 0, 0. Quando eu ponho 3 aqui, vai dar menos 6, 36, dá menos 360 de novo. O P3
Nossa, aqui o P2 não, né? P4. Esses caras, vamos ver quanto vale. O P3 e o P4 eu já podia pescar no valor da C, né? Mas vamos ver o que acontece. Faz de conta que eu não percebi isso. Então, f de P3 eu vou pôr x igual a 0, y igual a menos 2, e igual a 9. Y igual a menos 2, e igual a 9 matou isso aqui. X igual a 0 vai dar 360, né? E o f de P4, mesmo efeito, né? Eu vou ter menos 12. Menos 12 mais 6 vai dar menos 6, vai dar ao quadrado 36 positivo, né? 360, tá bom? E agora, se eu pego um ponto XYZ pertencente a C, né, o que vai acontecer? Quanto vale f de XYZ? Bom, o Z vale 9, né? Então essa parte aqui morreu. E esses dois caras, né? Eu vou ter que o x mais 6 ao quadrado dividido por 36, mais esse cara aqui dividido por 60 vale 1. Então o que a gente faz? Multiplica os dois lados aqui por 360, né? Se eu multiplicar por 360, eu vou ter 10x mais 6 ao quadrado mais 6y mais 2 ao quadrado. Exatamente isso aqui igual a 360. Então nesses pontos a função vai valer 360. Que eu já esperava, porque o P3 e o P4 estão nessa curva e a função vale 360 ali. Então o que a gente conclui? Quantos pontos de máximo global a f tem? Pontos de máximo global. Esses dois e mais todos esses dessa elipse que está voando no plano z igual a 9. Então esses caras aqui são máximos globais, né? Tenho infinitos pontos de máximo global, todos os infinitos pontos da circunferência da elipse C, mais esses dois, o P3 e o P4, e quantos pontos de mínimo global tem? Mínimo global a gente tem 2. Então, respondendo as perguntas ali, o número de pontos de máximo global é infinitos. O número de pontos de mínimo global é 2. O valor máximo da f é 360. E o valor mínimo é menos 360. Tá claro? Assim, eu estou discutindo o detalhe do detalhe no exercício, né? Se você está resolvendo sem se preocupar muito com o que está acontecendo, a gente é essencialmente fazer essas contas todas que a gente fez, né? Tem a pergunta do João aqui, né? Então, além do Lagrange, tem que conferir o gradiente da f para ver se está dentro do gradiente nulo, se está dentro do conjunto. Então, tem que ter um cuidado aqui, né? A gente não pode ficar criando algoritmos e receitinhas sem ter muita certeza de que essas receitas vão dar certo, né? Então, é de novo essa análise. Quem é o domínio em questão? Quem é o conjunto onde eu quero procurar os pontos de máximo e mínimo? É o conjunto S, que é esse elipsoide, o sólido, o maciço. Então, ele tem interior. Então, eu tenho uma casca que é dada por uma superfície e o interior. Então, eu vou procurar todos os pontos críticos nesse conjunto, composto por esses dois pedaços que têm naturezas diferentes, né? Aquela parte maciça não dá para você imaginar na cabeça assim que você consegue deformar o interior do ovo na sua casca, né? Tem um argumento matemático bem preciso para isso, mas a gente não vai falar isso agora, tá bom? Tem a teoria de homotopia e tudo mais, mas não é o caso aqui. Então, assim, eu tenho o interior, que é um conjunto onde que tem essa propriedade. Qualquer ponto do interior do elipsoide, que pertence ao conjunto, porque eu tenho um menor igual aqui, tá? Qualquer ponto do interior tem a seguinte propriedade. Se eu pegar um ponto desse interior, eu consigo colocar uma bolinha maciça do R3 centrada nesse ponto
de modo que a bolinha inteira só contém pontos do interior do elipsoide. Você se convence disso? Estou aqui embaixo, eu vou pegar um ponto que está no interior do elipsoide, eu construo uma bolinha. Por mais perto que ele esteja da fronteira, é só pegar um raio bem pequenininho que a bola vai estar, essa bolinha azul vai estar toda dentro do elipsoide. Quando isso acontece, os pontos de máximo e mínimo são aqueles com gradiente igual a zero. Então, pontos de máximo e mínimo dentro do interior, gradiente igual a zero. Então, eu vou procurar quando o gradiente é zero. Nesse caso, é só nesse ponto aqui. Esse ponto mora na região que eu estou procurando? Mora, né? Ele é o centro do elipsoide, então beleza. Mas podia acontecer, né? Você podia ter uma F aqui, que tem um ponto crítico, você calcula o gradiente e nesse ponto aqui dá zero também. Tá? Podia ter um ponto aqui, x0, y0, z0, fora do elipsoide, e com gradiente da F igual a zero. Tá? Ele é um candidato a ponto crítico. Te interessa? Não, porque eu estou procurando máximos e mínimos aqui dentro só. Então aqui não vai ter. Beleza? Então essa que é a coisa. Meu conjunto tem interior, vou olhar gradiente igual a zero. Está aqui. Muito bem. Achei esse único ponto, o valor da função é zero. O que aconteceu? Caímos, eu acho que... Caiu minha internet, o vídeo está gravando aqui, a gente já volta, tá? Só um minuto. Pronto. Oi, gente, minha rede caiu, mas a gravação continuou, tá? Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo de novo? A minha internet caiu por um minuto aqui, tá? Ficou meio instável, mas a gravação tá salva. Não sei quanto tempo de reunião vocês perderam, acho que não foi muito. Só para confirmar, vocês estão me ouvindo? Manda alguma coisa no chat para mim, por favor. Tá legal, então. Obrigado, Carolina. É isso, tá? Então, o que eu estava dizendo é que pontos no interior, o gradiente é zero. Então, você procura pontos onde o gradiente é zero e verifica desses quais são os que estão no interior. Esse ponto aqui é um ponto que está no interior. Calculei o valor da função, deu zero. Guardei de molho. E aí eu vou procurar na casca, tá? Na superfície, na casca do elipsoide, que é o conjunto dos pontos onde a equação é com uma igualdade, é uma equação mesmo, né? Não uma inequação. Então, nesse elipsoide, a gente aplica o Lagrange. Quero procurar pontos de máximo e mínimo de uma função a 3 variáveis sobre a superfície de nível de uma outra função, no caso, essa função g que a gente escolheu. Então, qual que é a condição do Lagrange? Gradientes linearmente dependentes. Nesse caso, optamos por fazer via produto vetorial. Resolvemos rapidamente aqui, encontramos os candidatos, que eram esses 4 pontos e mais todo esse elipsoide. Aí calculo os valores, né? Na casca eu achei 2 pontos onde ela valia menos 360, infinitos pontos onde ela valia 360, e no interior um ponto onde ela valia zero. Então qual é o maior valor? 360. Aonde ele é atingido? Nesses 2 pontos e mais nos infinitos pontos do elipsoide. Então tem infinitos pontos de máximo global. Qual é o menor valor? Eu tenho menos 360, 0, 360. O menor valor é menos 360. Ele é atingido nesses 2 pontos P1 e P2. E, portanto, a gente tem exatamente 2 pontos de mínimo. Geometricamente, né, isso aqui é muito legal de fazer, você consegue descobrir exatamente isso, né? Lembra que eu falei das curvas, das superfícies de nível da F? Quem são as superfícies de nível da F? Quando eu pego valores negativos, eu teria hiperboloides de 2 folhas, né? Quanto mais negativo for esse hiperboloide, mais alto o vértice dele vai ficar aqui no Z para cima do 9, e mais para baixo ele vai ficar o vértice da segunda folha aqui. Então, o menor valor é atingido com menos 360. Se eu pegar a curva de nível da F, menos 360, o que eu vou ter é esse hiperboloide aqui. Esse é a curva de nível menos 360. Ela toca o elipsoide nesse ponto, e nesse ponto os gradientes da G
que é perpendicular à superfície rosa, são perpendiculares, né? O gradiente da G é um vetor normal aqui e o gradiente ao elipsoide também é um vetor vertical. Então ambos são múltiplos do vetor E3. Então são pontos candidatos ao máximo ou mínimo, e a gente viu que são mínimos. E se eu pegar a curva de nível 360, deixa eu pegar uma cor amarelo. A curva de nível 360 é um nível positivo para F, a gente viu que é um hiperboloide de uma folha, que vai dar exatamente esse hiperboloide aqui, que tem como cinturinha, né, se você quiser pensar assim, exatamente essa elipse aqui. Tá? Então, esse amarelo é a curva de nível 360, e ao longo de todos os pontos de interseção do elipsoide, que é onde eu quero calcular o máximo e mínimo, com a curva de nível 360, o gradiente é perpendicular, né? Pensa em cima dessa cinturinha, o gradiente na parte que está para frente aqui, ele está saindo da tela, o vetor normal ao elipsoide está saindo da tela e o vetor normal ao hiperboloide de uma folha também está saindo da tela, né? Parece um reator nuclear isso aqui, e se você for estudar você vai ver que tem a ver, tá bom? Então são vetores paralelos ao longo de toda a cinturinha do hiperboloide de uma folha, os gradientes da F e da G. E nos pontos, nesse polo norte e polo sul do elipsoide, o gradiente da F e da G também é onde o vetor cor-de-rosa aqui, esse cara não tem mais nada a ver com o que eu estava falando ali, né? Nesse outro ponto aqui, nesses dois pontos, os gradientes também são perpendiculares. Tá clara a intuição geométrica do que está acontecendo? Lembra que a gente sempre, quando eu tinha máximo e mínimo condicionado, eu ia andando com as curvas de nível da função objetivo até ver o ponto onde essas curvas de nível tangenciavam a superfície onde eu estou procurando o máximo e mínimo, né? E é isso. Tá bom? Ficou claro como a coisa funciona? Se eu pegar uma curva de nível menor do que 360, esse elipsoide ele descola daqui. E, portanto, não tem nenhum ponto no elipsoide onde a função vale menos do que 360. Se eu pegar menos 100, o paraboloide ele vai cortar a superfície. Menos 100 está aqui, menos 200 está aqui, menos 360 ele passa aqui, menos 361 ele vai estar para cima e não tem nenhum ponto no elipsoide onde a F vale menos 361. Portanto, menos 360 é o valor mínimo. É onde a superfície de nível da F ainda encosta no elipsoide. Mesma coisa com o máximo. Se eu pego f a menos 1 de 0, a gente viu que dá um cone, passando pelo centro do elipsoide. É um cone que a geratriz é exatamente a assíntota dessas hipérboles aqui, né? Tá? Mas isso é uma coisa lá da geometria analítica, você já viu isso. Se eu pego f de 0, dá o cone, se eu aumento, automaticamente esse cone, ele abre, no vértice, ele abre uma cinturinha e vira um hiperboloide. Esse hiperboloide, quando eu pego o f a menos 1 de 100, dá um hiperboloide que corta o elipsoide transversalmente. Então ainda tem espaço para aumentar. Eu vou aumentando, vou obtendo elipsoides com hiperboloide de uma folha com uma cintura cada vez mais larga, até a situação limite onde ele vale 360 e ele tangencia o elipsoide na sua cintura. Se eu pegar 361, eu vou ter uma superfície dessa amarela, o hiperboloide de uma folha, que já não toca mais na superfície S. E, portanto, não tem nenhum ponto de S onde a função vale 361. Na verdade, nem 360,00001, né? O maior valor é esse. Então, o maior nível da F que ainda toca o elipsoide é o nível 360, e eles se tocam exatamente aonde? Na cintura, essa que está pintada de azul. O menor valor é menos 360, para a curva de nível, e onde que eles se tocam exatamente nesses pontos que estão pintados em laranja aqui. Tá? É até bom tirar a cor aqui e deixar todo mundo azul, né?
Em azul estão os pontos de máximo, em laranja os pontos de mínimo, tá bom? É bacana você ter essa interpretação geométrica porque, assim, a gente espera muito que você não use isso só na prova, onde você tem que fazer uma conta e tchau, né? Às vezes você vai lidar com problemas onde ter uma interpretação geométrica vai te ajudar. Ela não serve como solução, mas ela te ajuda a buscar a solução, né? Então a intuição geométrica guia a gente na maneira de encontrar uma solução analítica. Você fecha o olho, imagina a figura, você sabe qual é a equação que você precisa escrever. Em vez de ficar igual um robô tentando escrever a equação de cara, né? Tá bom? Ou pelo menos eu penso assim, né? E a interpretação geométrica não precisa ser no R3, né? Pode ser em dimensão quanto for. Com o tempo você adquire isso. Legal, fizemos os 6. Tem mais um, né? É o exercício número 7. Vocês chegaram a pensar nele? Deixa eu recortar o enunciado aqui. Ou antes disso, né? Alguém ficou com alguma dúvida no 6? O João escreveu tudo certo aí. Podemos avançar para o 7º? Eu queria tentar ouvir também como que vocês pensaram, né? Porque tá aqui, né? Só tem tá maior o enunciado, mas só tem tamanho, né? Vou dizer que é um exercício bobão, mas não é lá muito difícil, né? Tá bom? Vocês tentaram trabalhar nesse 7º também? Ou no 6º ainda ficou alguma dúvida? Podemos avançar? Esse 7 eu fiquei mais em dúvida que os outros. Eu não buguei nada que tá fazendo. Você pode falar um pouquinho mais alto, Nossa? Eu não ouvi. Não, o 7 eu tive mais dúvida que os outros. Ah, tá bom. Ficou uma dúvida ali no 7º, né? Vamos pensar. Então, você tem uma função definida em S, tá? Um conjunto aí qualquer do R3, uma função diferenciável, e G1 e G2 são duas funções ali, né? Que são dois planos, tá certo? Né? Então, eu tenho meu conjunto B. Opa. Para escrever, tá vendo ali, ó? O conjunto B, ele é o conjunto dos pontos do R3, onde G1 vale 0 e G2 vale 0. Então, isso aqui é G1 a menos 1 de 0, intersectado com a interseção das duas superfícies de nível, né? G1 e G2. Tá? O que é G1? Quando eu faço G1 igual a 0, o que eu obtenho é um plano, né? O plano menos 9x mais 2y mais 6z igual a 2. Ou seja, é o plano que tem como vetor normal o vetor menos 9, 2, 6 e passa pelo ponto, sei lá, põe x igual a 0, y igual a 0, passa pelo ponto 0, 0, 1 terço, né? Então, g a menos 1 de 0 é um plano com normal, né? Se eu te dou o vetor normal em um ponto, acabou. Menos 9, 2, 6, passando pelo ponto. Como é que você descobre um ponto de um plano? Joga dois valores de x e y, descobre o z, ou qualquer coisa do tipo, né? Por exemplo, pode acontecer de uma das variáveis não aparecer, aí você dá um jeito lá e resolve, né? Então põe x igual a 0, y... Ó, mais fácil, põe x igual a 0, z igual a 0 e y igual a 1, né? Então, por 0, 1, 0. O g a menos 1, o g2 a menos 1 de 0, o que que é? Também g é uma função afim, né? É um plano.
Quem que é o vetor normal? Menos 8, menos 5, 0. E aí você escolhe o ponto, né? Como z não aparece na equação, quer dizer que z pode ser o número que você quiser. E eu vou escolher o 0. E aí eu ponho y igual a 0 também e acho o x, né? O x vai dar 1/4. Então passa pelo ponto 1/4, 0, 0. Tá? Então eu sei exatamente quem são G1 e G2. As superfícies de nível 0 delas são dois planos. E o conjunto B é a interseção desses dois planos. Bom, interseção de dois planos você sabe muito bem o que é, né? É uma reta. E você sabe quem é a direção dessa reta. Então B é uma reta. E você sabe quem é a direção dela, né? Vamos chamar esse vetor aqui de N1. Esse vetor aqui de N2, né? Então você tem o vetor normal a um plano, o vetor normal a outro plano. A direção da reta, que é a interseção desses dois planos, tem que ser perpendicular a esses dois vetores normais. Portanto, a direção da reta é a direção do produto vetorial desses caras. Legal, né? Quem que é esse cara? Vamos fazer essas contas todas, né? Eu não sei nem se eu estou caminhando na direção de resolver o exercício, né? Estou olhando tudo que tem aqui e vou ver. Nem li a pergunta ainda. Menos 9, 2, 6. O que não é uma coisa que você, como aluno, vai fazer durante a prova, eu espero. Mas se quiser também pode. Aqui, posso pegar esse ou posso pegar o cara com positivo também, né? 8, 5, 0. Só trocando o vetor normal, trocando a orientação do plano, nada muda. Então, o meu vetor V vai ser o quê? Menos 30. Na segunda componente eu vou ter 48. E na terceira componente vai ser menos 45, menos 16. Não um número, né? Quanto que dá isso aqui? 61, é isso, né? 61. Que droga, que é primo. Sei lá se é primo ou não, tem cara de ser, né? Então não dá para simplificar muito. Esse é o vetor que te dá a direção da reta. Tá bom, o que mais que ele pede? Supõe que você parametrizou a curva, tá bom? Supõe que a tua curva é o conjunto B. Você parametrizou um R de t, né? Então a imagem B é igual à imagem de R de t. Ou seja, eu escrevi esse cara aqui com uma equação de uma reta. E aí é uma coisa que você precisa ficar esperto, né? Você pode... Essa reta eu posso escrever, eu acho um ponto, pego um ponto que satisfaz as duas equações iguais a zero, né? Então eu acho um ponto, escrevo essa reta como esse ponto mais t vezes esse vetor. Mas essa é uma maneira de escrever, né? Eu poderia usar... Posso usar funções não lineares para parametrizar a reta, a gente já viu isso, né? Você pega, por exemplo, a curva seno de t, vírgula seno de t no plano, a imagem disso é um segmento que está contido na reta y igual a x. E eu não estou parametrizando com funções lineares. Existe uma parametrização com funções lineares, mas não precisa ser ela, né? E aí, beleza, não tem problema. Ele está te dizendo que ao longo dessa curva, o gradiente da f tem essa expressão aqui. Sabendo que f possui pelo menos um ponto de mínimo local, responda as perguntas abaixo, né? Então, eu vou olhar para GH, né? Para não misturar com as restrições. Eu tenho H de t como sendo f composto com R de t, né? Ou seja, eu estou olhando o valor da f em cima do meu conjunto B. É uma função do cálculo 1, né?
E o que ele acabou de me dizer é que essa função tem pelo menos um mínimo local, né? Tudo bem? O que isso quer dizer? Se ela está definida e tem pelo menos de R em R tem pelo menos um ponto de mínimo local, vamos dizer que T0 é esse mínimo local, né? Esse ponto de mínimo local, tá bom? Não vou escrever tudo aqui. Se é um ponto de mínimo local, o que a gente sabe? Que a derivada nesse ponto vale zero. E quem que é a derivada de h de t? F é uma função diferenciável. R é uma curva derivável. Então, a derivada é o produto escalar do gradiente da f no ponto r de t, produto escalar com r' de t, no ponto t0 lá, né? Tudo bem? Então, o que a gente sabe? Que no ponto t0 foi dado para a gente quem que é o gradiente da f ali. Então, vai ficar menos 8e a 4t menos 5e a 4t t mais 10 ao cubo. Tá bom? Então, eu tenho o produto escalar desse vetor com o vetor r'. Quem que é o vetor r'? O vetor r' ele é tangente à reta r. E se ele é tangente a essa reta, né, o conjunto B, se ele é tangente a B, ele é múltiplo desse cara aqui, né? Então, esse cara aqui é paralelo ao vetor menos 30, 48, 61. Tudo bem? Então, se ele é... eu posso escrever o r' como sendo lambda vezes esse cara. Para algum lambda real, que são vetores, são paralelos. Esse vetor que eu estou escrevendo é não nulo, então o outro é lambda vezes ele. Bom, então esse produto escalar é zero, o lambda pula fora do produto escalar, a gente sabe disso. E se ele pula fora do produto escalar, eu vou dizer que esse produto desse vetor aqui com o vetor menos 30, 48, 61 é zero. E eu descubro quem é o ponto T0, né? Eu vou ter uma equação. Tá bom? Então eu vou ter a menos, tá, aqui vai dar 240 e elevado a 4t0. A conta foi feita menos 5 vezes 48, parece ser 240 também, né? 240, fantástico. Ah, lembrei, a gente fez essa questão, a gente arrumou esse coeficiente para assumir isso aqui, mais 61. Esse cara aqui é zero. E, portanto, eu acabo de descobrir, esses caras cancelam, né? Quem que tem que ser o T0? Então, eu descobri exatamente o valor de T na curva, na parametrização da curva, que faz com que esse cara seja exatamente o ponto de mínimo. Tudo bem? Então, se tem um ponto de mínimo global, tem um ponto de mínimo local, é esse cara aí. Então, pelo menos um mínimo local tem, e só tem ele, né? Se existe um ponto de mínimo local, existe um ponto T0 que faz isso, e eu descobri que é um único. Então, quantos pontos de mínimo local tem? Zero, é um só. Esse aqui. Quantos pontos de máximo local tem? Se eu tivesse um ponto de máximo local, ele também teria que ser um zero dessa derivada, não teria? Só que eu só achei uma raiz. Se tem uma única raiz, então esse ponto, o único ponto que eu achei é um ponto de mínimo local, foi dado que tem um cara que é ponto crítico e tem pelo menos um mínimo local. Então esse cara é mínimo local. Máximo local não tem, porque se tivesse eu teria que ter achado mais algum T0 e, portanto, acabou, né?
Tudo bem? Dúvida? Sim, não, Globais? É igual globais? Então, Ah, vai e ter. ainda bem que eu não respondi para ver se vocês estavam acordados. Eu fiz a argumentação toda para para mínimos e máximos locais, né? A gente viu que tem um mínimo local e não nenhum máximo local. O que eu posso, olhando para isso, dizer a respeito dos globais? É igual? Eu posso dizer também que tem um mínimo global e nenhum máximo global? Ou o fato de ter tirado uma conclusão para o local não me permite concluir nada? Aí tem que voltar lá no cálculo 1, né? Você tem H é uma função do cálculo 1, né? Certo? Tinha um exercício, não sei se vocês fizeram uma lista, que exatamente dizia isso, né? Se você tem uma função de R em R que tem um único ponto de mínimo local, então esse ponto de mínimo tem que ser global, né? Faz o desenho. Depois a gente até prova isso, né, se quiser. Não sei se a gente fez esse exercício lá no cálculo 1. Suponha que você tem uma função t0, tá? Vamos desenhar o valor positivo. Esse cara aqui é o único ponto de mínimo local. Pergunta: ele pode ter outro ponto de mínimo? Não, né? Porque o que quer dizer que ele é um ponto de mínimo local? Que perto dele a função vai ter essa cara. Se eu tivesse algum outro ponto de mínimo aqui, né? O que ia acontecer? Na hora que eu tento ligar a função, é meio que o teorema de Rowley, né? Beleza? Esse cara aqui fosse um mínimo local, né? O que acontece? No cálculo 1, entre dois pontos de mínimo local, é obrigatório ter um ponto de máximo local. Como é que a gente prova isso? Teorema de Rowley, né? Se você tem um ponto de mínimo local, depois dele a função assume um certo valor. Se eu tiver um outro ponto de mínimo local, por exemplo, menor do que ele, então aqui, nesse ponto, o valor é maior do que no ponto t0, e depois ele é menor do que o ponto t0. Então, se ele sai de um valor maior e chega num valor menor, ele é obrigado a atingir de novo o valor t0 e, portanto, vai ser obrigado a atingir de novo esse mesmo ponto. Se eu tenho dois caras aqui com o mesmo valor e uma função contínua e derivável no interior passando por esses dois pontos, pelo teorema de Rowley, algum ponto aqui a derivada tem que ser zero. Pergunta: se tivesse esse ponto onde a derivada é zero, ele ia ter aparecido como solução na equação aqui. Então, toda vez que eu tenho um único ponto de mínimo local, esse ponto de mínimo local é um ponto de mínimo global. E se eu não tenho máximos locais, não tem chance de ter globais. Tá certo? Porque todo máximo global, em particular, é um máximo local, né? Se ele é o campeão do mundo, ele é melhor do que todo mundo na rua dele. Porque ele ganha do mundo inteiro. Então, número de pontos de mínimo local, 1. Exatamente o ponto t0 igual a 0. Vimos que esse era o único ponto de mínimo local. Então, o ponto de mínimo global é ele. Máximo global não tem, máximo local não tem também, porque se eu tivesse máximo local, ele teria que ter saído de uma outra t0 igual a 10 aqui, né? Se eu tivesse um ponto de máximo local, eu teria que ter uma equação aqui com duas raízes, né? Teria que ter dois valores para o t0, pelo menos. Tá bom? Então é isso. Ficou claro para todo mundo? É um exercício mais, assim, a gente está
com toda a linguagem e aparato do cálculo 2, mas que para resolver ele você precisa saber bem cálculo 1, né? Por isso que existe uma coisa que chama pré-requisito, né? Para a gente entender bem o que está acontecendo no cálculo 2, você precisa estar muito bem familiarizado com o cálculo 1. Assim como, para entender bem as coisas do cálculo 3, você vai precisar estar muito bem familiarizado com o que a gente aprendeu no cálculo 2, apesar de você, num primeiro momento, achar que não tem nada a ver. Mas tem, né? Teorema de mudança de variáveis, aquelas coisas todas, estão muito ligadas com o que a gente viu ali, mais ou menos na segunda parte do curso, né? Finzinho da matéria da P1, tá bom? E a parte de máximos e mínimos aí é igual no cálculo 1, né? A parte de máximos e mínimos não tem muito a ver com a teoria de integração, mas estão todas elas amarradas, beleza? Mais alguma dúvida, alguma coisinha que vocês queiram perguntar? Não, porque o resultado é múltiplo das aulas, né? Será que ano que vem a gente pode se encontrar? Eu espero que semestre que vem a gente se encontre mesmo nos corredores da Poli, né? Acho que vai estar tudo caminhando para isso, só depende um pouco da gente e um pouco das outras pessoas no entorno também de criar condições para que seja possível a gente ter um retorno presencial quanto antes, né? E eu também, assim, como eu falei no começo, eu não conheci vocês, uma pena, né? Acho que a gente podia ter tido uma coisa bem mais próxima e talvez com um aproveitamento melhor se tivéssemos no presencial, mas não deu, né? Então, mas ainda assim foi dentro das limitações que a gente teve, um curso bem gostoso de dar, bem agradável. O ano inteiro, né? Fiquei esse primeiro ano inteiro com vocês. Foi muito bom. Podia ter sido melhor, mas foi o que deu para fazer. Agradeço a participação de vocês, né? A dedicação ao curso. A gente passou por muita experiência, muita coisa diferente, que certamente vai agregar nas experiências futuras para a gente no processo todo de ensino, né? Não foi de todo perdida essa experiência online, mas é claro que a gente prefere as coisas acontecendo presencialmente. Mas as ferramentas, a gente teve muita ferramenta interessante que a gente pode usar para as próximas, né? Cálculo 3, o João está perguntando se eu vou dar esse semestre que vem. Não, tá? A gente tem... Eu estou meio preso no cálculo 1 e 2, mas de vez em quando eu dou cálculo 3. O semestre que vem não vai ser o caso, né? Você vai ter uma outra equipe de professores. Todos eles são também muito legais, muito competentes. E eu acho que vocês... Bom, competência a gente não discute, né? Acho que não precisa falar disso. Mas, assim, uma coisa que ajuda muito a experiência é vocês estarem presentes às aulas, né? É um fenômeno que acaba acontecendo, infelizmente, não sei porquê, mas a gente é colega, né? Os professores do Cálculo 3, a gente trabalha no mesmo prédio, assim, e o pessoal comenta muito que os alunos não aparecem nas aulas, né? E aí o professor fica desmotivado, dá aula para 2, 3, é uma coisa que não é legal. E aí isso acaba empobrecendo a aula, porque você prepara uma coisa, gasta um tempo. E perceber que só tem 2 pessoas que estão a fim de ouvir o que você preparou para elas é bem desmotivante, né? Então acaba virando um efeito bola de neve, se retroalimentando. Então eu acho que se vocês participarem, estiverem presentes, fizerem perguntas e trabalharem no curso tanto quanto trabalharam no primeiro semestre, eu já noto aqui que no finzinho do segundo o pessoal já deu uma largada, né? Tem bem menos gente assistindo às aulas aqui. Mas se vocês se dedicarem bastante, eu tenho certeza que vai ser ótimo. As pessoas, eu sei que os alunos preferem assistir os vídeos lá que estão gravados e tudo mais, são excelentes aulas, mas a experiência de estar com o professor presencialmente podendo te ajudar é extremamente enriquecedora e é o que faz a diferença de você estar numa universidade como a USP, né? Além do fato só de ter aula, você ter contato com os professores é o que vai abrir portas e caminhos para você seguir em futuros trabalhos. Então, pertencer à USP é mais do que assistir às aulas da USP, né? Isso é uma coisa que vocês precisam ter na cabeça e precisam aproveitar. Eu acho que
tá na aula, ir para a Poli, conversar com o professor de cálculo 3, ele vai te dar alguma coisa que vai linkar com alguma outra matéria que você está fazendo e de repente pode surgir uma coisa interessante daí, que não acontece se você está lá assistindo aulas gravadas há não sei quantos anos atrás. O assunto é o mesmo, mas a abordagem pode ser outra e assim, é uma estratégia meio ruim você achar que só as aulas em vídeo vão resolver sua vida no cálculo 3. Aí começa a vir todas as distorções possíveis que um processo como esse gera, né? Você começa o processo torto, ele as gambiarras no meio do caminho em geral entortam mais, né? Então, assistir a aula presencial é fundamental e assistir as aulas em vídeo gravadas como um complemento ou uma revisão perto da prova, eu acho que é muito bacana e muito saudável, mas ficar só com o vídeo empobrece a tua experiência e a oportunidade que você tem de estudar na USP, né? Tá bom? Mais alguma pergunta de cálculo? Antes que a gente comece a chorar aqui naquele momento de despedida fantástica e fim de ano, acabou e tudo mais, né? Tem mais alguma pergunta de cálculo que vocês queiram fazer? Parece-me que não, né? Então é isso, gente. Obrigado de novo. A gente se vê numa próxima. Eu também, como disse, gostei muito de dar aula para vocês, Gabriel. Obrigado. E a gente se vê numa próxima, então, gente. Tá bom? Será que eu ligo a câmera? Aí vocês vão ver minha cara. Vou tentar fazer isso, tá? Talvez trave tudo aqui, mas eu vou tentar ligar a câmera, dar uma aparecidinha rápida. Vamos ver o que aconteceu. Nada, né? Era para ter aparecido a câmera aqui, mas ela não apareceu. Então, vocês me veem no corredor da Poli no momento futuro, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Um abraço a todos. Cuidem-se, fim de ano, festas e tudo mais, mas todo mundo aí está conhecendo uma letra nova do alfabeto grego e é preciso tomar cuidado, né? Até a próxima então, gente. Valeu. Cuidem-se. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.